Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É um prazer estarmos mais uma vez juntos para o nosso curso de Teologia Livre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos aqui para mais uma das nossas aulas, né? Hoje falando sobre os gêneros literários das Escrituras. Eu creio em nome de Jesus que vai ser bênção para nós, para as nossas vidas, essa aula, esse momento juntos aqui na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua graça, tua fidelidade, teu amor, e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar tão poderosamente ao nosso coração através da aula desta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, hoje nossa aula falando sobre os gêneros literários das Escrituras, parte 3. Por que parte 3? Porque nós já tivemos a primeira aula, a gente vai fazer daqui a pouquinho um pequeno recapitulação. Depois nós tivemos a aula de número 2, que foi nosso encontro tremendo, poderoso, na semana passada com a nossa querida professora Cristiane. Foi uma bênção, viu? Muito obrigado, Cris, mais uma vez, por sua vida, por seu apoio, né, de estar conosco. Foi muito bom mesmo. Eu mesmo fui muito enriquecido com a palavra de Deus através da vida da nossa querida professora Cristiane. E aí, nós estamos, né, começando aqui a nossa aula hoje. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus há de nos abençoar, que Deus há de nos fazer diferença nas nossas vidas através desta aula, através deste curso, para que nós possamos, né, ampliar o nosso leque, a nossa informação, o nosso conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, nós só temos a ganhar, não é, com tudo isso que a gente tem aprendido aqui da palavra de Deus. E eu quero louvar ao Senhor por sua vida, você que está aí sintonizado, você que está sempre assistindo às nossas aulas, que Deus possa realmente honrar e glorificar as nossas vidas através da sua palavra. E eu quero glorificar a Deus por estarmos juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, lembre-se aí, aqui embaixo vai aparecer aí o nosso sininho, o nosso momento aí para você se inscrever, não é? E aí você pode, com certeza, inscrever-se e a gente vai ter assim um momento muito especial na palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós já oramos e nosso primeiro momento sempre com o versículo, né, que a gente usa para decorar. Eu quero inclusive pedir a vocês que pegue a sua Bíblia. Vamos ter a nossa Bíblia aí em mãos, porque hoje a gente vai ter vários textos para a gente estar lendo, aproveitando assim a oportunidade e recebendo da palavra de Deus nos nossos corações. Então, eu creio em nome de Jesus que vai ser bênção para você. E então, pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus e vamos participar juntos. Amém? Então, hoje, nossa aula de número 13, né? Na nossa revistinha lá é a 12, 13 por conta daquilo que nós fizemos na semana passada. Então o versículo está aí na tela, foi a respeito da salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então esta é a palavra de Deus para o nosso coração, neste momento tão especial. O outro texto é um texto que ele ficou bem grande, né? Mateus, capítulo de número 13, do versículo 10 em diante. Então eu quero convidar você para que nós possamos abrir as nossas Bíblias. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 13, do versículo 10 até o versículo 17. Aqui é a explicação da parábola. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Então você pode estar aí conosco também, não é? Diz assim o texto da palavra: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido.
Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha que coisa interessante, não é? Aqui nós estamos vendo Jesus trazendo uma palavra muito interessante, muito séria aos seus discípulos, e ele falando o porquê do uso das parábolas. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, então a gente vai dar continuidade aqui. Na aula passada, nós vimos que os autores bíblicos eles fizeram usos de 3 gêneros literários, não é? A aula passada que eu estou dizendo é a aula que a gente fez aqui realmente pelo canal, sem ser a nossa entrevista com a professora Cristiane. Então nós falamos sobre narrativa, falamos sobre salmos e também sobre os provérbios, e mostramos como é importante essa temática aí para que a gente possa receber essa palavra de Deus em nossos corações, e a gente entender que Deus é um Deus que usa várias formas, várias maneiras, várias formas literárias, né, de expressar aquilo que ele quer expressar ao nosso coração e à nossa vida. Então a gente começa dizendo, através do nosso querido pastor Robert Stein, ele disse o seguinte: é importante, preste bem atenção nisso, é importante que o leitor da palavra, né, compreenda a forma literária empregada pelo autor, pois cada uma é regida por regras diferentes. É óbvio, cada forma, seja a narração, seja os salmos, seja provérbios, seja como a gente vai ver hoje, parábolas, profecias e tantas outras formas que Deus tem colocado nas suas escrituras, cada uma delas terão, né, uma forma especial de Deus estar falando ao seu povo, de Deus estar agindo aí para que o seu povo receba a mensagem, essa mensagem tão interessante, tão desafiadora que é a palavra de Deus aos nossos corações. Então hoje a gente vai trabalhar especificamente esses 2 temas, parábola e falando sobre profecia. Eu quero que você abra o seu coração, espere aí de Deus, porque há muitas coisas importantes a gente vai estar vendo, falando aqui. Eu creio, em nome de Jesus, que vai ser um tempo de muito aprendizado ao nosso coração. Eu fico feliz porque Deus tem me dado essa oportunidade de, estudando a sua palavra, relendo esses materiais, de recapitular tanta coisa boa, tanta coisa importante que a gente precisa aí para o nosso dia a dia, como pregador, como pastor, como servo de Deus, como filhos do Senhor que somos. Amém? Então a pergunta nessa noite é: o que é uma parábola bíblica? A gente está estudando esses gêneros, né? E o que é uma parábola bíblica? Então nessa noite vamos estudar, vamos meditar nesta palavra, nesse momento tão especial. Na verdade, uma parábola é uma linguagem figurada mediante comparações. Na verdade, é uma história que ela é baseada em fatos cotidianos com o objetivo de aclarar uma verdade. Então, Jesus, ele fez uso de situações da vida diária. Por exemplo, Jesus falou de moedas perdidas, de fermento, do filho pródigo. Jesus utiliza-se de contextos da natureza como sementes de mostarda, ervas daninhas. Jesus fala aí do mundo animal, de pássaros, de lobos, de ovelhas.
Jesus vai utilizar-se também do conhecimento da agricultura, semeador, vinhedo, joio, trigo, do comércio, moedas, senhor de escravos e da hospitalidade como o bom samaritano e também da hospedaria. Agora imagine o seguinte, nós precisamos pensar isso aqui é muito interessante. Jesus, na verdade, ele está utilizando uma linguagem que é uma linguagem conhecida das pessoas. As pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, as pessoas conheciam essa linguagem, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem cotidiana. E isso é muito importante, a gente ter isso como princípio, né? As pessoas que conhecem esta mensagem, então eu preciso me fazer entendido por aqueles que estão ouvindo a palavra que eu estou levando, que eu estou pregando para as pessoas. Então Jesus utilizava do cotidiano, de coisas do dia a dia, como nós vimos aqui, não é? Moedas, fermento, filho pródigo, de semente de mostarda, ervas daninhas. Pode ter certeza que Jesus estava, naquele momento, utilizando-se destas figuras, dessas construções, e isso trazia, então, uma enorme clareza no coração daquelas pessoas que ali estavam ouvindo Jesus como servos, né, como discípulos, como pessoas que ouviam avidamente a sua mensagem naquele momento em que Jesus estava trazendo a pregação. Interessante porque Jesus, na verdade, ele estava seguindo a tradição dos mestres da sabedoria da época, né? Jesus vem aí de homens que usavam esse tipo de mensagem, essa palavra, e Jesus então estava todo momento levando essa mensagem. Mas o que é interessante aqui notarmos é que Jesus supera em muitos aspectos, porque Jesus ele concentrava no lado prático da vida, enquanto muitos desses filósofos, desses homens, sequer eles queriam que as pessoas entendessem ou não, eles achavam talvez que as pessoas não tivessem uma cultura tão assim apropriada para o entendimento daquilo que eles estavam falando. Jesus, na verdade, ele veio falar mesmo da sua mensagem para as pessoas, e a gente vai ver algumas coisas bem interessantes aqui nesse aspecto da parábola, não é? Aí vem aqui o tópico 2, as finalidades das parábolas. E aí a gente vê que as parábolas elas tinham duas finalidades básicas. Primeiro, revelar as verdades aos crentes, aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo. Então Jesus trazia informações, palavras, conhecimento, ensinamento ao coração dessas pessoas, porque eles eram pessoas que seguiam a Jesus e que andavam com Jesus e viviam com Jesus. E em segundo lugar, Jesus ocultava a verdade para aquelas pessoas que não queriam ouvir a mensagem de Jesus e que recebiam a palavra de Jesus com frieza, com tristeza, chateados com tudo isso. Então Jesus vem aqui para, no momento desse, endurecer o coração daquelas pessoas, não é? É muito interessante isso aqui. Olha o que o Grant Osborne ele falou aqui sobre o perfil dessa literatura, dessas pessoas, desses autores, né? Que nas controvérsias com os líderes e com o Israel incrédulo, uma grande parte do objetivo das parábolas era esconder a verdade deles, esconder a verdade daquelas pessoas, porque na verdade era um julgamento, Deus estava julgando essas pessoas, né? Um Israel teimoso, e que eram pessoas que estavam sendo comparadas aqui ao julgamento do que Deus fez com Faraó. Lembra da história de Faraó? Quanto mais Faraó via milagres e coisas e aqueles sinais que Moisés estava mostrando através das pragas, a palavra de Deus diz que o coração de Faraó ficava endurecido e ele não aceitava, porque Deus estava endurecendo o coração de Faraó porque Deus tinha um objetivo, né? No final, o faraó manda embora com com o gado, com tudo que eles tinham angariado durante todos aqueles anos. Os egípcios deram presentes, deram coisas leve. Então Deus estava preparando todo aquele momento, e Deus sempre tem uma forma didática de nos ensinar, sempre tem uma forma didática de trazer o seu conhecimento aí para nós. Amém? Então, isso é muito importante a gente
trazer esse entendimento no nosso coração. Jesus fazia com que as pessoas que o queriam e queriam ouvir da sua mensagem recebessem, mas aqueles que não queriam, o coração era endurecido, e essa era uma das formas de se utilizar, então, a pregação através de parábolas. Outra finalidade das parábolas é porque aquelas pessoas, por rejeitarem a mensagem de Jesus, então Deus ia endurecendo o coração delas por meio dessas parábolas, como nós já falamos, e elas pareciam claro que, e parece claro aqui, nesse conjunto de textos, que Jesus tinha um objetivo maior de usar parábolas, que era desafiar o povo. Isso é muito interessante, eu achei isso fantástico. Era desafiar o povo, suscitar o povo a uma resposta. As multidões aqui que queriam ouvir de Jesus eram forçadas a tomar uma decisão a favor ou contra Jesus. Sabe por que isso aqui é importante? Porque quem realmente queria ouvir a mensagem de Jesus, quem realmente queria receber a palavra de salvação de Jesus, através das parábolas, eles iriam interrogar, perguntar, questionar, e aí Jesus utilizava-se daquele momento para Jesus ir trabalhando na vida daquelas pessoas. Mas aqueles que não queriam simplesmente ignoravam essa palavra dele aí e tal, e saíam e iam embora. Esse era um processo que Jesus utilizava ali, então, com aquelas pessoas que estavam vivendo naquele momento ali da sua caminhada. É muito importante a gente descrever isso aqui, tá certo? Terceiro, princípios básicos, então, para a interpretação das parábolas. Então a gente vai trabalhar nesses princípios algumas questões bem interessantes, e a gente vai precisar aí utilizar-se da Bíblia, né? Então a gente vai caminhar aqui. Por exemplo, o primeiro ponto aqui é identificar o problema, identificar a pergunta e também identificar a situação que originou a parábola. Então, por exemplo, a gente tem aqui o que levou Jesus a proferir a parábola da ovelha perdida, por exemplo, da moeda perdida e do filho pródigo. Todas essas parábolas estão em Lucas capítulo 15. Se você pegar o texto de Lucas 15, do verso 3 até o versículo 31, nós vamos encontrar essas três parábolas dentro desse texto. Aí a gente vai aqui para a Bíblia agora, pegue aí a sua Bíblia comigo, não é? E a gente vai aqui para Lucas, capítulo 15, e aí, se você ler o versículo 1 e 2, você vai perceber que é a resposta do que Jesus tem para a vida dessas pessoas. Então o texto diz assim: aproximava-se Jesus, todos os publicanos, aproximava-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então observe aqui essa palavra que os publicanos estavam dizendo, que Jesus recebia os pecadores e Jesus recebia essas pessoas e Jesus ia comer com essas pessoas. Aí Jesus entra com essas três parábolas. A parábola da ovelha perdida, das 99 ovelhas que ficam no aprisco que Jesus vai buscar a ovelha perdida, da moeda perdida, daquela mulher que perde aquela dracma, não é? E do filho pródigo, que é aquele que, conhecendo o pai, sabendo de tudo que o pai tinha para ele, abandona a casa do pai e vai sair aí pelo seu caminho, levando aí uma mensagem, vivendo uma vida dissoluta e tal. Então, todas essas respostas, elas vão ser encontradas logo aí no começo do capítulo 15, no verso 1 e 2, que é o que a gente está vendo aqui na tela, não é? Identificar o problema, identificar essas perguntas e as situações que originaram a parábola. Então, por que Jesus fez essas três parábolas distintamente ali naquele momento? Porque estas pessoas aqui, no versículo 2, principalmente, estavam murmurando, os fariseus, os escribas, dizendo que Jesus recebia pecadores, que Jesus comia com esses pecadores, que Jesus vivia com essas pessoas ali. Então, isso aqui é muito sério. Então, por isso que Jesus então vai trazer essa informação. Vou beber uma aguinha aqui. Então, a gente está entendendo esse princípio, né,
da palavra de Deus ao nosso coração aqui de forma muito acentuada. Isso é muito interessante. Mas vamos continuar então. No tópico 2, né, que é o B, está tudo aí no seu material. Identificar a verdade principal que a parábola está ensinando ou está ilustrando. Então eu tenho que identificar essa verdade principal. A parábola está ensinando, a palavra está ilustrando. Olha o que o texto diz. Geralmente, uma parábola, ela vai ensinar uma única verdade. Isso aqui é muito importante a gente trazer aqui à tona. Quando Jesus explicava a parábola, quase sempre, Jesus explicava uma única verdade espiritual através daquela parábola que ele estava trazendo a nós. Jesus não costumava fazer analogias em todos os detalhes das parábolas que ele contava. Tá certo? Se bem que existem algumas parábolas que a gente vai ver daqui a pouco que existem sim analogias. Mas a gente está falando aqui que Jesus ele usava a parábola como uma única verdade espiritual e ele trazia então essa informação muito clara, muito precisa para as pessoas. Tá certo? Vamos aqui. Para identificar o ponto principal de uma parábola, nós devemos levar em consideração o quê? A introdução dessa parábola e a conclusão. As introduções e especialmente as conclusões, meus queridos, vão conter as diretrizes que vão nos ajudar a encontrar o significado que Jesus ou o autor bíblico pretendia. Isso é muito legal, muito interessante. Essas introduções e principalmente as conclusões, que a gente chama de síntese, né? Quando a gente fecha assim o pensamento, a ideia, isso é muito interessante para nós. Então, quando você tem a introdução e depois a conclusão, você olha, observa o que Jesus está falando. Eu vou convidar você para a gente trabalhar aqui com a Bíblia, não é? Vamos pegar aí a nossa Bíblia aqui, Mateus, olha que coisa interessante. Mateus, capítulo de número 18, Jesus vai trazer essa informação aqui no versículo 21. Vamos abrir aqui. Olha o que Pedro pergunta para Jesus. Capítulo 18, versículo 21, primeiro versículo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então aqui é a introdução. Jesus está... lembra-se que o que trouxe essa parábola à tona? Jesus trouxe essa pergunta de Pedro. Aí Jesus então entra agora com a parábola do credor incompassivo. E Jesus começa agora a partir do versículo 23, que está aí até o 34, Jesus vai falando do credor incompassível, não é? Falando sobre isso. Olha a finalização no versículo de número 35. Então Jesus conta a parábola do credor incompassivo, aquele homem lá que não quis perdoar a dívida do seu irmão, que era pequena, e ele foi perdoado de uma grande dívida, não é? E no versículo 35 diz assim: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então Jesus está trazendo aqui uma informação muito séria. Jesus está dizendo, aqui eu estou na conclusão da parábola, né? Que se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Olha o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então eu preciso perdoar, eu preciso levar o perdão para as pessoas, para que Deus também me perdoe. É o que Jesus vai ensinar lá na oração do Pai Nosso, né? Assim como o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido ou aqueles que nos estão ofendendo. Então a gente precisa ter muito cuidado, muito critério com a palavra de Deus. Então olhe o início e olha o final. Vamos ver uma outra, que é a parábola das 10 virgens. Mateus agora novamente aqui, capítulo de número 25,
Mateus, capítulo 25, e a gente vai trabalhar aqui os versículos de número de 1 a 12, né? Então Jesus, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. Muito bem, até o versículo 12. Agora, olha o que Jesus termina, né? No versículo 12, ele diz assim: mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então Jesus está trazendo aqui uma verdade. Ele está indicando a verdade central desta parábola. Ele está falando aqui no versículo 13, vigie, queridos. Nós não sabemos que dia, qual é a hora, quando é que Jesus voltará, quando é que Deus vai nos levar, então a gente precisa vigiar e a gente precisa estar atento a toda esta palavra de Deus aqui no nosso coração. Então isso mostra a verdade principal que Jesus queria destacar com esta parábola. Vamos agora a Lucas capítulo 10, Lucas 10, por favor, a partir do versículo 30. A parábola do bom samaritano, né? Então Jesus vai falando aqui, tal, e aí quando Jesus chega no final, no destaque, ele vai aqui para o versículo 30, e aí Jesus começa contando a história daqueles homens que passaram por aquele samaritano e um sacerdote, um levita. Ninguém quis se envolver, ninguém quis tomar rumo aí diante de tudo isso, né? E aí no versículo 36 diz assim: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Lembrando que o versículo 29 tem uma pergunta interessante, porque alguém faz essa pergunta, né? Alguém que chega lá próximo a Jesus, um homem da lei, diz aqui no versículo 25, que um homem da lei, intérprete, se levantou querendo colocar Jesus à prova. E aí Jesus diz assim: quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus. Jesus então conta toda a parábola do bom samaritano, e no final Jesus faz então uma pergunta para o próprio camarada lá. Ele diz: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha que coisa interessante. Jesus está pegando o gancho aqui de uma palavra deste homem, de uma pergunta, de uma indagação. Ele queria colocar Jesus à prova. Ele entra então dizendo: quem é o meu próximo? Jesus conta toda essa parábola, e aí Jesus volta agora, não é, para esta palavra, e Jesus então pergunta para ele, né? Que a gente chama isso de dialética, né? Quem é o teu próximo? Depois que Jesus indaga todas essas questões. E ele diz assim: foi o camarada que fez, não é, com certeza. Aquele que fez lá, cuidou dele, que usou de misericórdia. Aí Jesus diz: então você precisa fazer a mesma coisa, independentemente se ele é samaritano, se ele é uma pessoa que você tem prazer ou não. A gente precisa fazer o bem, como diz o ditado, né? Sem olhar a quem. É muito importante isso, viu? Em quarto lugar, as parábolas e o perigo da alegorização. Alguns leitores, alguns intérpretes da Bíblia querem interpretar a parábola como se fosse alegoria. E aí as pessoas começam a querer dar significado a cada detalhe, não é? Aí vão dizer assim, um exemplo, vamos pegar aqui a parábola do bom samaritano que a gente acabou de falar, não é? O samaritano representa isso, o animal representa aquilo, o cara que ajudou representa aquilo outro. Cada detalhe da parábola, a pessoa quer trazer uma alegoria, quer trazer assim como se fosse um detalhe importante. É certo, a gente sabe que existem parábolas que têm realmente fatores de alegoria, realmente, não é? Mas, no entanto, nós não podemos usar esses exemplos para alegorizarmos outras parábolas por conta própria. Não é porque uma parábola tem essa informação, tem essa precisão, que a gente vai agora pegar todas as parábolas e a gente vai sair dando informações de todas elas, né?
o autor inspirado ele vai controlar firmemente a alegorização dos casos acima que foram especificados, e nós, porém, não temos licença para fazer o que a gente bem entende com os detalhes das parábolas. A gente não pode simplesmente chegar aqui e sair agora alegorizando todas as parábolas, querendo colocar detalhes, não é, em cada uma e falando, etc, etc, etc. Não é assim que funciona, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso tudo aí. E eu quero que você preste bastante atenção, porque essa aula está sendo bem elucidativa nesse sentido aí das parábolas. Daqui a pouco a gente vai ver também sobre a questão das profecias. E a gente entrou agora, né? Eu peguei aqui no dicionário a profecia, a ação de predizer, prever o futuro. Muitas vezes a gente pensa que profecia é algo desse sentido, a gente vai ver isso aqui agora, que se acreditava ser por meio de uma inspiração divina, ou seja, as profecias bíblicas, previsões feitas por alguém que diz que conhece o futuro. Previsão é aquela senhora que faz profecias, etc. Eu peguei isso aqui no dicionário lá na internet, só para a gente ter uma ideia do que a gente pensa, do que as pessoas, o credo, né, sobre profecias. Mas a profecia, essa predição, essa proclamação, muitas pessoas pensam que profecia, ela na verdade é um sinônimo de prever alguma coisa, de predizer o futuro, principalmente. Uma profecia vai falar do futuro, etc e tal. Olha o que o Grant Osborne vai falar aqui, não é? É um equívoco básico em relação à literatura profética, principalmente do Antigo Testamento, dizer que ela tem relação principalmente com o futuro. É comum pensar que essa predição ela pode ser definida como profecia. Então, uma coisa é você ter uma palavra profética de Deus e outra coisa é você prever um futuro, prever alguma coisa lá na frente. Então, a gente está vendo isso aqui, que é a palavra, o tema número 1 aí, né? Profecia, predição e proclamação. A gente precisa entender esse contexto aqui, é muito interessante para nós nesse contexto da nossa aula aqui, não é? Aí o Gordon Fee e o Douglas Stuart, eles vão dizer o seguinte: menos de 2% da profecia do Antigo Testamento é messiânica. Presta atenção nisso, hein? São dados muito interessantes. Menos de 5% especificamente descrevem a era da Nova Aliança. E menos de 1% diz respeito a eventos ainda vindouros. Então, se você pegar todo o contexto do Antigo Testamento, você vai perceber que a predição, ou seja, a profecia no sentido de prever alguma coisa, é muito pequeno no contexto das Escrituras Sagradas. Mas a profecia ela vai ter uma outra canalização dentro das Escrituras Sagradas. A gente vai trabalhar isso aqui nesse aspecto, né? Por exemplo, olha aqui, eu até fiz questão de pegar aqui a ideia do mapinha aqui de Israel, né? Os profetas, vamos ampliar aqui. Os profetas, eles anunciaram o futuro, mas, normalmente, nós estamos falando aqui de profetas do Antigo Testamento. Então, esses profetas que anunciaram o futuro, eles faziam o futuro imediato aí de Israel. O Reino do Norte, que a gente tem aqui, o Reino do Norte, eu vou até destacar aqui o Reino do Norte, né? Para a gente poder trabalhar isso. Aqui, ó, quer ver? Então eu tenho aqui, ó, o Reino do Norte, que vem daqui de cima, passando por Manassés, aqui, Gade, Ruben, né? Aqui, ó, Benjamim, Tarará, Efraim, tá tudo aqui. Dan, pronto. Aqui está o Reino do Norte, são as 10 tribos. E desculpa aí, gente, ó, aí eu fiz aqui, mas vamos consertar aqui, peraí. Vamos dar uma arrumada aqui no negócio. Na verdade, o Reino do Norte, ele vai trabalhar aqui, ó, Efraim e esses dois aqui, Efraim e Judá, é porque Simeão está aqui dentro. Então nós temos aqui essa palavra que os profetas do Antigo Testamento, quando eles anunciavam o futuro, mas normalmente era um futuro imediato de Israel, no Reino do Norte, Judá, no Reino do Sul e de outras nações que estavam aí ao redor desse povo, né, dessa nação. Isso aqui é muito importante a gente ter o conhecimento, porque, na verdade, a gente às vezes pensa de profecia
como a gente estava falando aqui, sempre daquela coisa de predizer o futuro. Mas, na verdade, os profetas eles estavam falando principalmente de um futuro imediato, o futuro que estava ali ao redor do povo de Israel, do que ia acontecer, de invasões, de insubordinação do povo, de tantas coisas que aquele povo estava vivendo ali. Então isso aqui é muito sério para a gente entender esse contexto, não é? Falando de profecia, então, no entanto, quando a gente lê a literatura profética, a gente vai perceber que há uma predominância nas narrativas e na proclamação. Presta atenção nisso aqui. No Antigo Testamento, o profeta ele é visto mais como um proclamador da mensagem divina do que de eventos futuros. Foi por isso que eu destaquei aqui no texto, né, esses eventos futuros. Porque, na verdade, ele está mais proclamando o que Deus está dizendo, o que Deus está falando acerca da história do povo de Israel, do que de eventos futuros. Ou seja, o seu ministério está mais relacionado à proclamação de uma mensagem de Deus para o povo do que de predição de algo lá para frente. Não quer dizer que não aconteça, tá? Então a função primária do profeta era proclamar a mensagem de Deus para as pessoas que estavam vivendo ali no seu contexto, o seu povo, as pessoas que estavam ali naquele momento vivendo com ele, tá certo? Aí vem as diretrizes então para o estudo das profecias bíblicas. Letra A é o contexto cultural e as circunstâncias de que os profetas transmitiram, em que os profetas transmitiram as mensagens. Então os profetas eles costumavam pronunciar sobre circunstâncias da época, às vezes que Deus haveria de fazer no futuro próximo e outras vezes se referia a cumprimentos no futuro bastante distante. Esse fato é que a palavra de Deus que proclamava não estava desvinculada do curso da história. Deus está sempre no controle da história, no controle das nossas vidas, né? Então esses profetas eles vão transmitir esta palavra profética de Deus dentro desse respectivo contexto histórico e principalmente do contexto cultural. É dentro desta análise da cultura, do momento, daquilo que eles estão vivendo. Nós tivéssemos agora aqui uma palavra profética, um exemplo, do país, o que está acontecendo, das crises, da política, da coisa. Então, aquilo que Deus está enviando para esse momento específico aqui da nossa nação. Era o que acontecia lá no Antigo Testamento. Os profetas estavam mandando essa mensagem, esse recado aí para o povo de Israel, né? A parte B é considerar o princípio dessa perspectiva profética. Ou seja, a perspectiva profética é um fenômeno que mescla tanto aspectos próximos quanto distantes do cumprimento de uma profecia ou de uma visão. Era comum os profetas misturarem esses dois aspectos e, em geral, eles não entendiam como é que tudo isso ia desenrolar. Eles recebiam a palavra de Deus, utilizavam-se dessa palavra, mas muitas vezes eles não sabiam como é que eles iam expressar essa palavra. Vamos para o texto de 1 de Pedro 1, versículo 10 e versículo 11. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eu achei muito interessante esse texto. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Exatamente. Então o apóstolo Pedro está falando aqui que os profetas lá atrás, eles se referiram coisas que muitas vezes eles nem tinham assim um conhecimento tão profundo, mas que eles estavam fazendo referência a Cristo, a vivência de Cristo. E Pedro agora, que viveu com Jesus, que andou com Jesus, que participou da vida com Cristo, e agora ele viu isso diretamente, ele conseguiu clarear a sua mente, os seus olhos, e falou assim, puxa vida, foi isso que o profeta queria falar, foi isso que o profeta estava dizendo naquele momento, quando ele escreveu. Porque Pedro aqui está se referindo ao Antigo Testamento. E isso aqui é algo tão bonito, né? É verdade, isso aqui é a palavra de Deus.
Continuando aqui no tópico B, né? Quando eles olhavam para o futuro, muitas vezes os profetas eles viam por exemplo, vislumbraram as duas vindas de Cristo como o pico de duas montanhas separadas por um vale. Eles não conseguiam enxergar o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Vamos aqui ao texto. Eu quero convidar você a gente ler aqui Isaías 61, do versículo 1 e 2. Olha que coisa interessante. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então Isaías está profetizando e essa palavra é uma palavra messiânica. Isaías não viu isso acontecer, nem sabia como isso. Ele profetizou aqui a chegada de Jesus, o tempo de Cristo, o Espírito de Deus sobre a vida de Jesus Cristo, mas ele não tinha ideia de quanto tempo isso iria acontecer. Vamos agora para o texto de Lucas, capítulo de número 4, né? Porque esse texto vai acontecer, meus queridos, simplesmente 700 anos depois, aproximadamente. Versículo 16, aqui Jesus pregando em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus, né? Aqui é o tema do texto. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. Então, eles pegaram, não era como a gente tem hoje a Bíblia, todos os livros, eles tinham rolos específicos, e alguém pegou lá o livro do profeta Isaías e deu para Jesus. E abrindo o livro, o rolo, né, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, e então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meu Deus, eu fico imaginando que cena tremenda isso aqui. Isaías profetiza 700 anos antes, não tinha ideia de quanto tempo isso iria perdurar para a chegada de Jesus. E agora Jesus, lá naquela sinagoga, levando a palavra, e disse assim: essa palavra que foi profetizada por Isaías há 700 anos atrás, ela se cumpriu hoje. Eu estou aqui para cumprir esta palavra. Você já parou para pensar? Na cabeça de muitos daqueles homens houve um nó, né? Porque eles falam assim: mas esse cara não era aquele que viveu aqui entre nós, aqui, tal. E a Bíblia diz que, infelizmente, eles acabaram rejeitando aí essa palavra de Jesus. Vamos para esse exemplo aqui, não é? Eu achei isso aqui incrível, que é a profecia de 2 de Samuel 7. Inclusive, eu quero convidar você a gente ler esse texto aqui. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos lá? Abre aí, pessoal, a Bíblia. A gente tem que estudar e verificar o texto bíblico, né? Isaías, capítulo 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12, e depois a gente vai até o versículo 16. Quando teus dias se cumprirem, Jesus, aqui é Deus falando através do profeta para Davi, e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, está falando de Salomão, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti.
teu trono será estabelecido para sempre. Olha que coisa interessante. Deus está trazendo aqui uma profecia através do profeta Samuel para Davi, dizendo que haveria o cumprimento histórico de um reino eterno. Mas na verdade aqui não era o reino de Davi, mas era o reino messiânico, o reino de Cristo. Aí eu achei essa imagem aqui, ó. Eu vou ampliar a imagem para que você possa ter uma visão melhor. E olha que coisa interessante aqui. A gente vai ver aqui, ó. Aqui eu tenho a casa, né, de Judá, que é esse primeiro aspecto. Então aqui eu tenho, ó, as duas casas de Israel, Efraim e Judá, né? Aí ele fala aqui, ó, na casa de Judá, e ele vai dizer aqui que essa casa aqui é do reino exaltado, representa o reino eterno messiânico, que é a raiz e a geração de Davi como rei. Aqui vai chegar até o reino de Cristo. Olha os textos aqui, o próprio texto que a gente acabou de ler, de 2 Samuel, né, falando desse reino. Este reino vem até Jesus. Olha esse texto aqui em cima. Porque brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E acontecerá, né, naqueles dias que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios e o lugar do repouso será glorioso. Que coisa maravilhosa. Gente, isso aqui, se a gente parar para pensar, é algo tremendo, é algo poderoso da parte de Deus, né? E aí a gente chega aqui agora na casa de Efraim, ó, na casa de Israel, essa casa frutífera aqui, que somos nós. Então nós temos aqui os dois reinos, o reino de Judá, que é a casa de Judá, e o de Efraim, que é a casa de Israel, que somos nós, ó, as nações da terra aqui, né? Os textos bíblicos, todos eles culminando aqui por Jesus, que será Yeshua, o reino eterno, o reino que Deus propiciou para nós, os seus filhos. É maravilhoso, não é? A gente vê o cumprimento das Escrituras, a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus aos nossos corações. É poderosíssimo, isso aqui é fantástico, né? Aí a gente vem agora para essas duas questões, da profecia incondicional e a profecia condicional, que é a distinção. A profecia incondicional são as promessas unilaterais, ou seja, Deus ele vai dizer algo que independentemente se eu faço ou deixo de fazer, vai se cumprir essa palavra, né? Vai depender aí da obediência ou do cumprimento humano, independente disso. Então elas estão ligadas. Olha aí, o mesmo texto que a gente acabou de ler, né? 2 de Samuel, capítulo 7. Independentemente se Salomão cumprisse, Davi cumprisse, Deus tinha um propósito e isso iria acontecer como está acontecendo nos dias de hoje. E a profecia condicional é a característica marcante dessa profecia, vai ser se você fizer ou a menos que você tome determinado posicionamento. Pode aparecer de forma implícita no texto ou implícita, explícita ou implícita. Deuteronômio 28 é o texto lá das bem-aventuranças lá do Velho Testamento, né? Se você fizer isso, Deus vai te honrar. Se você, bendito será na terra, bendito será no campo, bendito serás ao entrar ou sair. Então, mas para isso você tem que cumprir os ensinamentos dessa forma ou daquela outra. Então a gente vai trabalhando todo esse aspecto aí. Então isso é muito importante, que é a profecia condicional. Tá gostando da aula? Interessante, né? Essa aula muito boa, muito interessante mesmo para nós, né? Às vezes, olha aí, é agora procurar a interpretação divinamente embutida no texto. Às vezes o próprio texto profético pode trazer a interpretação, como foi no caso de Daniel. Daniel recebe aquele sonho de Nabucodonosor e automaticamente ele traz a elucidação do texto. Olha, Deus me mostrou, é isso, 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 isso. Então o texto ele fala e ao mesmo tempo ele já traz aí a elucidação do texto. Apocalipse, capítulo 7, João pergunta, o que é isso que está acontecendo? E o anjo de Deus que está ali ao lado dele fala, olha, isso na verdade é isso, vai explicando. Então o texto é elucidativo e traz então a própria interpretação da palavra de Deus. Amém? E terminando então nossa aula de hoje, na teologia aqui no cotidiano, nós precisamos compreender a natureza da parábola e as diretrizes que nós devemos considerar
no estudo desse gênero literário. Isso vai nos fazer o quê? Trazer um posicionamento melhor, vai nos proporcionar um melhor entendimento da mensagem de Deus, dos alertas de Deus quanto a possíveis abusos e também a interpretações equivocadas do nosso dia a dia e também na leitura da palavra de Deus. A letra B é o entendimento da natureza da profecia e dessas diretrizes a serem consideradas no estudo da literatura profética, que vai nos proporcionar uma ferramenta necessária para a interpretação adequada ou correta do gênero literário. Amém? E o último aspecto aqui é o estudo dos gêneros literários, que eu acredito que você, assim como eu, deve ter ficado assim muito feliz, né, por ter estudado todos esses estudos de gêneros literários. Esses princípios hermenêuticos que estão regendo a interpretação de cada um e vão nos proporcionar uma maior segurança quanto ao correto entendimento da mensagem de Deus, que foi registrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que coisa maravilhosa. Então a gente está encerrando aqui a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ore por nós, né? As aulas são muito interessantes, você recebe aí, para a glória de Deus, esta aula semanal, mas tem sido tanta luta, tantas coisas que a gente tem passado, mas que Deus nos guarde, Deus nos proteja e que a gente receba realmente aí a palavra de Deus no nosso coração. Um beijo, fique com Deus e até a próxima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.